Salmo 11 é um salmo de confiança em Deus diante da adversidade. Davi fala sobre a tentação de fugir diante do perigo, mas reafirma sua fé em Deus, que é justo e observa tudo desde o seu trono. O salmo contrasta a fragilidade dos conselhos humanos com a estabilidade e justiça de Deus, encorajando a confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto. Confiança em Deus, mesmo diante do perigo. Davi começa o salmo expressando sua confiança em Deus como seu refúgio. No Senhor confio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para o seu monte? Davi reage a um conselho de fugir para se proteger, sugerindo que ele deve abandonar sua posição. Ele responde com uma pergunta retórica, afirmando que com Deus como refúgio não há necessidade de fugir. Essa confiança contrasta com o medo implícito no conselho recebido, mostrando a firmeza de Davi na proteção divina. A percepção do perigo e a tentação de fugir. Davi descreve a ameaça que está sendo enfrentada. Veja, os ímpios armam o arco, ajustam as flechas na corda para, às escondidas, atirarem nos retos de coração. Ele reconhece que os ímpios estão armando emboscadas, prontos para atacar os justos. A imagem dos ímpios armando o arco e ajustando as flechas sugere uma ameaça iminente e oculta, aumentando a tensão da situação. A tentação de desistir. O Salmo também aborda a tentação de desistir quando as fundações da justiça e da ordem parecem estar desmoronando. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Essa pergunta reflete uma sensação de desamparo quando os fundamentos morais e sociais são abalados. Davi parece estar ponderando sobre o que resta para os justos fazerem quando as bases da sociedade justa estão sendo destruídas. É um momento de reflexão sobre a fragilidade das instituições humanas e a busca de estabilidade. A soberania e justiça de Deus. Davi, então, reafirma a soberania e a justiça de Deus. O Senhor está no santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 11:4. Ele lembra que Deus está em seu santo templo e no trono nos céus, observando todas as coisas. Isso sugere que, apesar da aparente desordem, Deus está no controle e vê tudo o que acontece. A imagem de Deus no trono é uma poderosa afirmação de sua soberania e justiça. A aprovação dos justos e dos ímpios. Davi fala sobre como Deus prova tanto os justos quanto os ímpios, mas com consequências diferentes. O Senhor prova o justo e o ímpio, mas a sua alma odeia o que ama a violência. Ele explica que Deus testa os justos, talvez para fortalecer ou refinar sua fé, enquanto expressa aversão por aqueles que amam a violência. Essa distinção entre a prova dos justos e a condenação dos ímpios reflete a justiça divina, que não é cega à moralidade das ações humanas. Sobre os ímpios fará chover brasas ardentes e enxofre. Um vento abrasador será o destino deles. Davi descreve a punição divina para os ímpios de maneira vívida e severa. A imagem de brasas ardentes, enxofre e um vento abrasador ilustra o destino terrível que aguarda aqueles que praticam a iniquidade, reforçando a justiça inevitável de Deus. A justiça de Deus e o amor pelos justos. O Salmo termina com uma declaração sobre a justiça de Deus e sua relação com os justos. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11. Davi conclui afirmando que Deus é justo e ama a justiça, prometendo que os justos verão a face de Deus. Isso é uma expressão de esperança e recompensa para aqueles que seguem o caminho da retidão, sugerindo uma visão positiva e de comunhão com Deus para os justos. Conclusão. O Salmo 11 é uma expressão de confiança inabalável em Deus, mesmo diante da ameaça e da tentação de fugir. Davi reconhece a realidade do perigo e a fragilidade das fundações morais, mas reafirma que Deus está no controle, observando e julgando com justiça. Ele distingue claramente entre o destino dos justos e dos ímpios, enfatizando que, enquanto os ímpios enfrentarão a punição, os justos desfrutarão da presença de Deus. O Salmo nos encoraja a confiar na justiça divina e a não sucumbir ao medo ou ao desespero quando as circunstâncias parecem adversas. Davi nos lembra que, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Deus permanece firme e justo, protegendo aqueles que são retos e julgando aqueles que praticam a iniquidade. É um chamado para manter a fé e a integridade, confiando que a justiça de Deus prevalecerá.